O Vorcaro subestimou André Mendonça e agora paga as consequências pelos seus atos. Foi avisado a ele que se ele tentasse fazer uma delação premiada que protegesse autoridades do judiciário, políticos ou quem quer que fosse, até mesmo o presidente, se ele não apresentasse novas provas irrefutáveis mostrando quem eram os membros dessa organização criminosa, dessa máfia que ele criou, ele perderia os benefícios da delação. Dentre os benefícios da delação, o primeiro aconteceria antes mesmo da delação ser formulada, que seria ele ficar na Polícia Federal, naquele mesmo quarto que o Bolsonaro ficou, na Sala de Estado-Maior. Lá ele não ficaria num presídio, ele ficaria num quarto com ar-condicionado e com algumas regalias, até que a delação fosse formulada. Só que os advogados de defesa do Vorcaro convenceram ele de que ele não precisaria fazer uma delação verdadeira, bastaria entregar qualquer coisa que os advogados dariam um jeito dela ser aprovada. Ele tentou, entregou uma delação superficial, não falou nada sobre ninguém, não falou por que ele fez um contrato de 129 milhões com a esposa do Alexandre de Moraes, não falou sobre o Dias Toffoli, não falou sobre Lewandowski, não falou sobre ninguém de grande relevância. Resultado, a Polícia Federal pediu para o André Mendonça que ele perdesse o benefício de ficar na Polícia Federal e fosse enviado para o presídio. André Mendonça aceitou. PF transfere Vorcaro para a cela comum e restringe visita de advogados. Mudanças de cela e nas visitas dos advogados a Daniel Vorcaro foram implementadas a partir da segunda-feira, segundo apurou Coluna. A Polícia Federal trocou Daniel Vorcaro da cela da Superintendência da Corporação em Brasília, onde o banqueiro está preso preventivamente desde 19 de março, no âmbito do caso Master. A troca ocorreu no início da noite de segunda-feira. Vorcaro, segundo apurou Coluna, foi levado para uma cela comum destinada a presos que estão de passagem pela Superintendência da PF. Até então, o dono do Banco Master estava alojado na mesma sala especial que o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou preso há alguns meses. De acordo com pessoas próximas, a nova cela de Vorcaro não teria sequer um banheiro decente. O local, na avaliação dos aliados do banqueiro, seria pior do que qualquer cela existente na Papuda, na Papudinha e até na Penitenciária Federal de Brasília, onde ele ficou preso. Aqui vem a questão, Aguilar. E ficou restrita também a visita dos advogados. Antes, os advogados podiam visitar ele todo dia. Agora, a defesa só poderá visitar o banqueiro 2 vezes ao dia, por 30 minutos cada, sem instrumentos de trabalho. Até então, Vorcaro poderia receber advogados das 9 às 17, sem restrições. A questão é, nós estamos falando de uma pessoa que estava acostumada a viver do bom e do melhor, gente. Degustação de uísque em Londres, com Alexandre de Moraes, com o diretor da Polícia Federal, né, com Paulo Gonet e várias outras autoridades. Agora, esse cara, um bilionário que tentou comprar o Brasil, está numa cela comum. Isso tem um efeito psicológico muito grande. Se antes Vorcaro achou que poderia não entregar uma delação, agora ele está numa situação que se ele não delatar tudo, ele vai acabar ficando louco. Me fala um pouco sobre isso. Ele está sentindo de que forma, segundo as suas apurações? O que aconteceu? Ele estava dentro de uma sala de Estado-Maior na Polícia Federal, lá na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. É a mesma sala em que o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou. E ele ficou lá por várias semanas negociando, recebendo os seus advogados diariamente, que ficavam lá durante muitas horas para conseguir fazer essa proposta. Uma vez entregue a proposta, a Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça, que então ele fosse transferido dessa sala de Estado-Maior de volta para o sistema penitenciário, para a Penitenciária Federal onde ele estava. O ministro não concordou que ele fosse transferido para a Penitenciária Federal de volta, mas concedeu à Polícia Federal o direito de tratá-lo dentro do padrão normal que trata os outros presos. Por isso ele foi transferido para uma cela de passagem. O pessoal da defesa, o pessoal ligado à família do Vorcaro, não gostou, e a informação que eu tenho de fontes ligadas ao entorno ali do Vorcaro é que ele disse que a cela é suja, escura, fedida, que não dá para trabalhar e não dá para fazer a delação, e os advogados... Qual a delação? Ele não quis fazer delação? Também estão achando que não dá para fazer esse trabalho, porque agora, em vez de ficar lá o dia inteiro, os advogados só têm meia hora 2 vezes por dia. Só podem entrar 2 advogados por meia hora 2 vezes por dia.
Então, na verdade, uma correção, o Vorcaro foi para uma sala pior na própria superintendência, ele não foi para a penitenciária, mas de acordo com o pessoal, essa sala é pior do que da penitenciária, não tem banheiro comum, é fedida, e agora o Vorcaro está sofrendo. Aí vem a questão psicológica. O Vorcaro estava de brincadeira, ele achou que poderia comprar autoridades mesmo preso para defendê-lo. André Mendonça não tem etiqueta de preço, André Mendonça é um homem de valor. A Polícia Federal colocou ele numa cela muito pior agora, restringiu sua visita aos advogados, agora ele só tem uma chance. Vorcaro, advogados do Vorcaro, esse cara vai morrer na prisão, vai pegar a prisão perpétua, 30 anos, se ele não delatar. E as perguntas o Brasil já tem. Por que o que foi feito, o que foi conversado com o Alexandre de Moraes, por que foi feito o contrato com a esposa dele, na questão do Dias Toffoli, até do Gilmar Mendes, parece ter um envolvimento aí, dos ministros do Lula. Inclusive, seria importante, Vorcaro, falar até mesmo da questão do filme do Bolsonaro, para que a gente tire isso da cortina, que isso deixe de ser uma cortina de fumaça e o foco volte a serem realmente os crimes. E não o financiamento de um filme, mas os crimes que o Vorcaro cometeu. O que foi que o Vorcaro falou com o Lula? Qual foi o conselho que o Lula deu para o Vorcaro quando o Vorcaro queria vender ou falava em vender o Banco Master para o BRB? Essas perguntas, se não tiver na delação as respostas, se não tiver mais nomes e provas, não tem... Esqueçam. Esse cara vai passar o resto da vida preso. E talvez é isso que ele mereça.